Felicast. Boa tarde, galera. Estamos aqui com o nosso segundo episódio de Felicast. Estou aqui com minha parceira Camille. Oi, E gente. aqui com nossas convidadas hoje do nosso podcast. Olá, boa tarde. Meu nome é Claudiane, sou professora de apoio e inclusão e também sou autista livre de suporte. Boa tarde, meu nome é Heloísa Maria Macari, sou professora de artes em um outro colégio aqui da rede. Já falei que sou professora de artes. Já. E também sou autista digno de suporte. Então, a gente vai começar e a gente quer saber o que é autismo para vocês. Para mim, ser autista, né, porque é bem aquilo assim, do ser. Ser autista é pensar diferente, é ser diferente. E se a gente analisar, o autista, ele tem diferenças das outras pessoas. Pensa diferente, age diferente, tem gosto diferente. Ser autista, para mim, é isso. É viver tudo muito à flor da pele, sabe? O mundo, as relações, o que sente e também o seu próprio corpo, né? O que sente. Eu posso dizer o que é autista, né? Eu sempre entro com a discussão que até onde não saberia dizer que era isso, eu me sentia como uma pessoa de um outro mundo e acreditava que isso ia acontecer, né? Inclusive, teve um aniversário meu de 18 anos que eu fiquei esperando lá fora de casa, olhando para as estrelas, ser levada e acreditando isso. Mas eu tinha 18 anos, essa questão, o diagnóstico da investigação sempre foi muito negligenciado. Por quê? Porque uma pessoa mal compreendida pela sociedade, né? E se não fosse mal compreendida por palavras de mãe, você é especial, você é diferente, se deu valor, não importa o que os outros pensam. Mas foi uma busca, né? O autismo uma busca autônoma para isso, né? Porque é se reconhecer que você é diferente. Por que você é diferente? Ou você é diferente com algo que dizem aqui nesse planeta, ou você é diferente para ir embora desse planeta, né? Um negócio interessante também, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. O que vocês passaram com essa condição? Porque, você é uma condição que como pode dizer, não é uma coisa que todo mundo tem. Vocês viram muita coisa que a galera que não tem essa condição não viveu. É um negócio interessante de mostrar, Sim, eu gostaria muito de saber como é que as pessoas que não são se sentem, porque o que eu passei, a época assim, que eu mais sofri da minha época foi a adolescência. Claro, criança também sofreu, mas eu sinto que na minha fase da infância eu tinha um pouco mais de valência, né? Mas na adolescência tem toda essa construção, né, da mudança. Então, como se não bastasse ser autista, você está herido de adolescência. Então, foi ali que eu sofri mais. O que eu sofri ali foi uma exclusão potencializada, porque eu fiquei mais estranha ainda, aparentemente, e também intelectualmente, né, minhas ideias são muito divergentes da sociedade. Então, eu acreditava muito, e é uma coisa de crença mesmo, muito no mundo da fantasia, assim, de você fazer parte disso e os outros ficarem rindo por trás e te excluindo. E isso, às vezes pensa, não se importa com o que está sendo excluído, mas a pessoa se importa, sim, que se sente excluída. E isso modula toda a formação como pessoa. Para mim, eu tive bastante dificuldade na minha infância. No entanto, que eu sempre fui tratada como a garota diferente, ela é estranha, ela não é normal, já ouvi muito isso. Então, assim, na minha infância eu sofri assim bastante, eu nunca fui de ter muita amizade. Sempre fui, assim, de sempre fazer as coisas sozinha, sempre gostei. É uma coisa que até hoje, mesmo sendo adulta, são poucos amigos que eu tenho, são poucas as pessoas, assim, que eu me envolvo mesmo. Mas é uma questão, tipo, do autismo também, mas é uma questão, tipo, minha. Porque é difícil manter interação, é difícil tu conseguir manter uma conversa, assim, né? Então, pra mim, assim, lá na minha infância, foi uma coisa que eu sofri bastante. Eu via, assim, as outras meninas sempre rodeadas com outras meninas e brincando e tal, e eu sempre de lado, assim, eu ficava, nossa, mas por quê? Sabe? Então,
Pra mim, eu ficava sempre pensando, por quê? Por que elas têm um grupinho ali? Por que eu não tô nesse grupinho? Só que, pra mim, foi ali onde eu sofri mais. Aí, conforme vai passando o tempo e tal, e aí eu tive ali, nos meus 16 anos, o diagnóstico, na verdade, era síndrome de Asperger naquela época. Eu tenho 31 anos, então faz aí 15 anos exatamente que eu tive isso. Então, foi assim, graças aos meus pais também, eles sempre me incentivaram a muita coisa, mas foi bem difícil entender o que era síndrome de Asperger. Como assim, tipo, eu sou diferente dos outros? Como assim eu penso diferente dos outros? Então, eu achava que se as pessoas chegassem perto de mim, elas iam pegar, porque, sei lá, eu pensei assim, sim, na minha cabeça era contagioso, porque, tipo, as outras crianças, elas não chegavam perto. Aí, tipo, depois que eu fui passar a entender que não tinha nada a ver com isso, que é uma condição, na verdade, genética que a gente tem. E aí, isso foi bem bom, assim, tipo, para autoconhecimento meu hoje, eu com 31 anos. Nossa, eu falo assim, nossa, graças a Deus. O que eu passei, eu não desejo para criança nenhuma, óbvio, nem para adolescente, na verdade, para ninguém. Mas hoje, para autoconhecimento, eu me sinto muito realizada, porque, digamos assim, quem diria que aquela Claudiane, sei lá, de 7 anos, quando chegou aqui no estado de Santa Catarina, não sabia nem ler. Eu não sabia ler, eu nunca tinha ido para a escola, nada, e aí cheguei no primeiro ano, que era primeiro ano ainda antigamente, primeira série, na verdade. E aí não sabia nem ler, e aí a professora Isala, eu lembro do nome dela, eu lembro que foi uma excelente professora. E aí ela me apresentava as letras, assim, eu ficava, nossa, o que é isso? Tipo, pra mim era uma coisa de outro mundo. E aí eu falei, nossa, vou ser obrigada a aprender a fazer isso. E aí, questão, sei lá, de 15 dias eu estava alfabetizada. Então, tipo, os meus pais não são alfabetizados. Meus pais não sabem nem ler nem escrever. Então, tipo, eles ficaram assim, tipo, nossa. Sabe assim, com 15 dias, né, eu não tive, tipo, o auxílio dos meus pais. Porque eles não sabiam ler e escrever. Então, eu aprendi muito rápido. Confesso que daí, durante o passar ali, estudando e tal, não é meu forte. Eu não gosto muito de estudar, principalmente língua portuguesa, pra mim, nossa. Somos os dois, então. Eu amo matemática. Matemática, números, pra mim, isso aí, pode me chamar que a gente faz bastante cálculo. Agora, português, eu detesto. E como os familiares de vocês lidavam com vocês na infância antes do alto? Foi isso que eu te falei. Não sei se isso é um capricho dos pais pensarem que ser filho é especial, mas que especial é esse. Então, eles só ficavam no limite de dizer que aquilo era uma criança especial para eles, mas sem a dimensão do que é o especial, né? E não se importar com o que os outros faziam com a gente. Então, essa questão do diagnóstico veio de terceiros por minha parte, né? Não dos meus pais. Eu acho que até hoje em dia eles são um pouco incrédulos com isso, né? Ou sim, né? Totalmente. Mas como é que eu cheguei no meu diagnóstico, né? Foi na minha pós-graduação de mestrado. Então, eu mantive sempre o que eu fui e levei isso para uma academia, né? E aquilo era um pouco, digamos, anormal, divergente. E foi aí que a minha orientadora me orientou. Vai a CASP, que isso está um ponto diferente. Veja o que você tem, procure investigação, que isso pode nos ajudar a te entender, né? Então, foi aí, procurei neuroavaliação psicológica, né, por sessões, e chegou no diagnóstico, né? E até agora, né, eu ainda não sinto que não me encaixe nisso, porque eu acho que eu esperei tanto uma resposta que eu não sabia que podia existir no mundo essa resposta. Eu ainda sinto que eu estou em busca de uma resposta porque eu sou. E eu, às vezes, não me encontro nessa resposta. Não sei se vocês entendem isso. Mais ou menos. Mas isso mostra uma coisa também. Vocês duas são um exemplo que muita gente pensa, pessoas autistas têm mais dificuldade, pessoas autistas não são capazes de fazer grandes coisas. Vocês duas são professoras. Né? Isso mostra coisa que acaba muito com esse tabu das pessoas. Uma pessoa é autista, ela não pode ser um professor. Uma pessoa autista, ela não pode fazer isso. Vocês mesmos, por existirem em si, já mostram que isso é uma coisa que não acontece. Também, como professora, o que é que vocês fariam para questão que a galera que tem essa condição é muito excluída? Vocês, como professores que têm
um certo uma influência maior por estar em sala de aula e tal, o que vocês fariam nesse quesito? Então, assim, eu sempre busco estar sempre orientando os alunos nessa questão de ter ou não a deficiência, ser ou não neurodivergente, independentemente se a criança ou o adolescente ele tem ou não uma deficiência ou seja neurodivergente, isso não torna ele incapaz. Muito pelo contrário. Isso, na verdade, foi o que me motivou a mostrar para as pessoas de que eu podia sim ter o que eu quisesse, que eu poderia sim ter uma professora, que eu poderia sim, mesmo sendo autista, mesmo com todas as minhas limitações em questão de barulho, em questão de sensibilidade, em questão de interação social, que com todas essas limitações eu poderia sim ser professora, porque isso não me limita, sabe? Eu tenho as minhas dificuldades, não vou dizer para vocês que é fácil estar aqui de segunda a sexta-feira, numa escola que, pelo que eu vi, é uma das maiores escolas do município, são em torno de 1.600 alunos. Eu vim do município de Navegantes, uma escola que tinha 400 alunos, então aqui Uma grande mudança, né? Muito mais barulho. Então, tipo assim, para mim é bem diferente, assim. Então, eu sempre busco estar orientando as crianças de que as outras crianças que são neurodivergentes ou são deficientes, elas não são anormais. Pelo contrário, elas são normais, são pessoas como as outras. Então, elas têm o mesmo direito de estar dentro da sala de aula, elas têm o mesmo direito de poder aprender, entendeu? Então, tipo, é sempre uma conversa que eu tenho com eles, sempre. Tem um momento que eu poder falar, eu converso com eles e explico essa situação, porque eu acho que aí é um exemplo bullying também, que querendo ou não, aquilo que a gente não quer para nós, a gente não deve desejar para o próximo. Uhum. Então, é sempre bom a gente estar orientando as crianças para abraçar essa causa de estar junto, de se o amigo, né, querendo ou não, tem ali uma certa dificuldade com o barulho, vamos respeitar, vamos tentar manter, né, a calmaria na sala de aula. Eu sei que é difícil, porque querendo ou não, são muitas crianças, são muitos adolescentes, eu sei que é difícil, eu já passei por essa fase também. Mas a gente tentar se colocar no lugar do outro, ter um pouco de empatia, ajuda bastante no dia a dia. Bastante. Eu sinto que eu tô num campo que eu tento fazer a diferença, né? A arte. Então, a arte, ela faz você descobrir muitas coisas. Porque tem aquela velha história de que a arte você vai ver se você analisa. Não, a arte, ela te ajuda a se encontrar com uma pessoa no mundo crítica, que aprecia a vida, que talvez tenha alguma habilidade aí. Então, eu tento fazer essa diferença na minha disciplina, buscando temas da vida mesmo, temas sociais, e utilizando a arte para descobrir isso e motivar isso também eles. Outra coisa também que tava na minha cabeça, que muita gente, a maioria das pessoas, elas excluem pessoas autistas, pensando que pode ser uma pessoa, ela não tem conteúdo, ela não vai saber conversar comigo. Eu digo muito por mim mesmo que isso é uma coisa que é muito, muito, muito errada da parte das pessoas, porque eu tenho diversos amigos autistas, então, a minha prima é autista, e são pessoas extremamente boas, pessoas extremamente inteligentes, muito boas de conversar. Isso é uma coisa que a galera tem que quebrar também. Esse negócio que, por ele ser autista, ele não pode se enturmar com a gente. É uma coisa que tem muita exclusão, uma coisa que acontece nas escolas de hoje, que não pode acontecer, né? E tipo assim, a gente tem que incluir, mas não, tipo assim, se a pessoa é autista ou não, como eu posso falar? Não é do nosso interesse. Tipo assim, cada um tem o seu jeito, mas também incluir mesmo, sabe? Sim, é que cada autista também é diferente. Por exemplo, se for conversando comigo que sou autista, eu sou completamente diferente dela. Ela é autista também, mas não tem nada a ver eu com ela, entendeu? A gente tem, digamos assim, o mesmo diagnóstico, que é ser autista, só que somos completamente diferentes. Querendo ou não, a gente tem pensamento diferente, assim mesmo como vocês, né? Querendo ou não, vocês não são iguais, correto? Então, dentro dessa fala, acaba que a gente é diferente, nenhum autista é igual. Então, realmente, esse negócio de enturmar, de estar junto, a gente sabe que tem autistas que, na verdade, eles não vão querer ter essa interação social. Mas o que acontece? Eu penso assim, que na juventude de hoje, nos tempos que a gente está hoje, a gente tem que
abraçar, que a gente tem que sempre estar perto, porque não é fácil. Não é fácil, eu digo assim, já não é fácil para os ditos cujos normais. Imagina para uma criança que é neurodivergente, já tem dificuldade de interação social, e aí passar, querendo ou não, por essas dificuldades de interação. Então, sei lá, eu acredito que já está sendo bacana da parte de vocês já reconhecem de que tem que estar junto, de que tem que trazer para perto as crianças autistas, os adolescentes. Então, eu acho que isso já é um ponto positivo, já são coisas que vocês já podem ir passando para frente para os colegas de vocês. Tanto que a gente está fazendo esse podcast muito para conscientizar as pessoas, né? Sim. Foi a ideia do nosso professor Gilo, né? Sim. Que para a gente se unir também para falar sobre temas, tanto que a galera goste, tanto que eles precisam ouvir. Sim. Questão do Mário Laranja, que a gente chegou a fazer um podcast, as pessoas pensam, eu duvido muito que você vai perguntar para um adolescente e hoje em dia ele vai falar isso. É uma coisa que a gente tem que falar para eles, é uma coisa que eles têm que ouvir. Mas no caso do autismo, muita gente também não liga, não sabe as coisas, não sabe como falar com uma pessoa desse tipo, exclui esse tipo de pessoa, porque acha que são pessoas totalmente diferentes, que não vão conseguir falar com você, são pessoas, vamos supor, tem gente que acha que são pessoas inferiores, vamos supor, ele tem uma deficiência, não vou falar com ele. É um modo de dizer. Não é bem assim, vou tomar como exemplo da entrevista. Quando eu soube da entrevista, que a temática, eu fiquei super contente, quis me dar. Foi a minha primeira impressão, quero vir, quero falar. Mas aí foi passando de dia, começou a criar aquela crosta da insegurança, né? E até aqui, e digo assim, vocês podem estar me vendo de um jeito mais lá dentro do meu coração. Tô com respiração curta, mas eu tento controlar isso, parecer o mais... eu não gosto de usar essa palavra, mas acaba sempre saindo a palavra normal. Sim, mas e é difícil, gente, assim, e não é só que na entrevista, é falar com pessoas também, pedir ajuda. Meu, isso é horrível, sabe? Às vezes tu tem esse cartão de poder pedir ajuda, mas ainda assim existe aquela barreira de poder chegar. Mas é isso aí, vocês entenderem que temos insegurança, temos limites, queremos, mas tem um momento que parece que aparece um limitezinho ali e faz a gente recuar. Mas a gente quer, só que não acontece. Cuida do cérebro lá. Sim. E era igual a gente, eu acabei falando, acaba que todo autista é diferente. Uhum. Assim como todo ser humano é diferente. Entendeu? Então, eu tô falando com base na minha vivência como autista. E uso meu cordão, uma coisa que eu gostaria de falar. Sempre, quando os alunos viram, até tem um menino, eu não sei o nome dele, não sei o nome dele, sei que ele é dos anos finais. Ele usa também direto o cordãozinho dele, e aí... Isso aqui pra mim era bem difícil, eu aprendi na terapia, de que era necessário. Não para diminuir ou, sei lá, me sentir especial ou diferente, mas para que as pessoas realmente saibam e para incentivar outras crianças ou até mesmo adultos usarem, porque isso aqui na verdade não define, né? Não vai te definir ali, não vai dizer, você é autista, você vai te limitar, na verdade. Então, eu uso, na verdade, em questão de incentivo, os alunos verem assim, nossa, mas ela é autista, ela é professora, tipo, sim, eu sou autista, eu sou professora. Isso já incentiva os outros, já falar, tanto uma pessoa que tem essa condição, eu posso chegar lá. Não é impossível. Exatamente, não é impossível. Não é impossível, é exatamente para isso. Para mim, hoje eu não vi mais essas dificuldades, mas eu aprendi, vai para vocês, foi na terapia, assim, bastante. Eu não gostava de falar também de que eu era autista, porque sempre com essa fala, sempre vem preconceito, querendo ou não, sempre vem aquele preconceito e muita aquela fala também, nossa, mas você não tem cara de autista. Daí eu fico... Eu penso também, que deixa a gente totalmente desestabilizado. Sim, se apresentar como alguém, assim, esse espectro, né? Sim. Falar do cordão. Eu tenho, sim, resistência de usar o meu cordão. Tô usando aqui hoje pra entender. Mas, assim, dia a dia eu não uso. Ele vive com ele na minha bolsa. Não, eu uso porque... Eu não consigo usar. Pra mim, é como eu falei, tipo, é uma forma de incentivo e uma forma... É o que eu sou. Sim ou não é o que eu sou. Então, tipo, eu uso também para as pessoas saberem. Porque, por exemplo, eu não gosto de abraços. Eu sei lá, eu tenho um pouquinho de... Sabe, assim...
Quando a criança ainda vem me abraçar, ainda, tipo, eu até tento dar um tapinha assim, coisa. Sim. Mas eu não gosto muito de abraço, ainda, tipo, é uma coisa que me incomoda. Então, tipo assim, aí às vezes já tem. Não é que é uma justificativa, não uso como justificativa, porque é que mesmo vocês podem não gostar de abraço, porque tem isso, não precisa ser neurodivergente então não gostar de abraço, né? Então, eu uso mais nessa parte mesmo do incentivo para as crianças, para os adolescentes, para os adultos, para entender de que tudo é possível. Tudo é possível. Não é porque você é autista que isso vai te limitar, de que você não tem que ser. Eu ainda tenho que trabalhar muito essa parte de usar o cordão, porque pensa também, a maioria da minha vida sem cordão, né? E agora ter que usar ele. O meu diagnóstico veio em 2023, né? Teve um dia que eu fiquei tão sensível assim, dentro da sala de aula, era uma turma de oitava na época da sala da escola. Sempre os Eu oitavos. fiquei tão desesperada, eu tremia, assim, e cabeça, eu tremia, eu sentia que a minha cabeça tinha água dentro, eu ficava meio balanceada, eu peguei, já tinha o cordão, nunca mostrei pra ninguém, eu peguei, abri, gente, ó, eu peguei uma atitude, assim, desesperadora e mostrei pra eles, assim, só que é uma coisa que entra por um vídeo, sai por outro, ver, não piscar, já não lembra mais, então é bem complicado, assim, trabalhar essa questão do autismo na escola, né? Por mais que tenha calendário para isso, né? Tem calendário mundial, escolar, mas ainda assim é um pouco, sabe, se trabalhar o transtorno com crianças e adolescentes. Até porque existe uma coisa que me incomoda muito, sempre acontece em sala de aula, é que qualquer atitude que algum aluno nem é neurodivergente, né? Algum aluno faça assim, uma coisa assim, um pouco diferente, aí o outro se xinga, seu autista. Xinga a pessoa bem assim. Isso me deixa muito triste vendo essa situação. Então, é muito o que você trabalhar. Não basta ser um evento assim, vibrativo, mostrar que não. Já entendeu? E já entrando nesse assunto, como vocês lidam, eu penso, dentro da sala de aula, vocês estão para professoras, como vocês lidam com barulho, assim, e até explicando para as crianças melhor o que é ser autista. Então, eu já tenho como praxe, quando eu chego na escola ali, que eu já sei a sala onde eu vou trabalhar, eu já peço licença para a professora regente e já começo me apresentando para as crianças. Esse ano eu tive a sorte, eu digo assim, de trabalhar com o terceiro ano da tarde, que já foram os meus alunos ano passado, então eles já me conhecem. E aí eu explico para eles, eu falo que eu sou autista, falo em questão do barulho, que, tipo, me incomoda, mas eu também não quero que eles fiquem calados 4 horas, porque é impossível isso para uma criança, para uma adolescente. Eu digo mais em questão, tipo, de arrastar cadeira, de bater cadeira, de, sabe assim, mais nessa movimentação. Mas eu sempre tenho essa conversa com eles no primeiro dia de aula. E aí eles já olham assim, nossa, você é autista, já tem aquela surpresa assim vinda da parte deles. Mas eu uso como uma explicação ali para eles, até mesmo para entenderem como eu funciono, né? Porque às vezes eu tô ali na sala assim, e aí acaba que me dá se chama shutdown. Sabe assim, é como se eu desligo. Eu desligo, eu não escuto o que eles estão falando e aí do nada eu recebo um cutucão. Prof, aí eu, oi, o que você estava falando? Sei como é, você para, fica olhando pro nada e não pensa absolutamente Isso, nada. nada, Exatamente como é. Exatamente, vem o shutdown, esse tem o nome. E aí, pra mim, tô falando pra mim, eu não me vejo em outra profissão. Não vejo fazendo outra coisa da minha vida a não ser professora. Então, pra mim é cansativo, mas é gratificante. E graças a Deus, pelo menos nas salas que eu tenho passado, tanto do ensino dos anos iniciais, que é o Fundamental 1 para o Fundamental 2 ali, sempre me respeitaram, sempre tiveram bastante empatia comigo. Então, a primeira parte ali para mim é isso, é ter essa apresentação para que as crianças tenham esse contato de me conhecer e saber como é comigo, e aí, querendo ou não, acaba que na sala tem outros autistas, e aí eles têm outras especificações, uns gostam de barulho, outros não. Para vocês terem noção, eu tenho 31 anos, a primeira vez que eu fui numa festa, deixa eu ver, tinha
31, tinha 28 anos. Mas paciente que tipos que a gente tem? Eu amo eletrônica. Eu amo música eletrônica. Sim. Daí eu peguei e falei, tinha o chapeleiro, homem chapeleiro, eu falei, eu sou obrigada a ir no show desse cara, sou obrigada a ir lá. E aí, o que que acontece? Eu fui, só que eu fui de abafador. Então, eu fui com os meus amigos, eu contei eles, eu falei assim, cara, vamos, e aí eu tenho 4 amigos assim, amigos mesmo. E aí, nesse local, o que que eles fizeram? Eles fizeram como se fosse uma rodinha e me colocaram no meio, que daí é onde tipo, tinha muitas pessoas e aí acabava que eles encostavam em mim e estavam me incomodando. E aí, quando eles me colocaram ali no meio, ninguém me encostava, entendeu? Então, tipo, sei lá, são coisas assim que eu gosto de conversar São e simples, mas que mudam, né? mudam. Tem bastante diferença. Então, é o que eu falo, conversando com a criança ali, eu imagino, se uma criança do segundo ano, do primeiro ano, entende que o barulho te incomoda, por que que uma criança, sei lá, um adolescente do nono, de oitavo, sabe, assim, não te entenderia? Então, eu acho que é essa parte da empatia, de se colocar É. Empatia, ela tá muito vital pra mim ainda hoje em dia, né? Já no meu caso, eu também entro, né, nesse mergulho, né, e deixo a guerra rolar, assim. Mas hoje em dia, né, nesse ano, eu tô tendo quanto mais apoio. Onde eu trabalho, tem as pessoas de apoio nas salas, os monitores. Então, quando a coisa sai um pouco fora do controle, eu não fico sozinha, claro. Eu tenho quem Já tem uma ajuda, já tem um já, apoio. uma né? quebra- eles já sabem da minha condução, né? Quando eu entrei já com o diagnóstico, mas ninguém sabia. Eu nunca falei pra ninguém. Só há uns 2 anos atrás, agora, as pessoas sabem, agora estão tendo um olhar pra mim, pra me dar apoio. Porque a pessoa, não precisa de nada, não precisa de ajuda. Claro que precisa. Precisa, sim, precisa sobreviver a essa loucura que é a escola, né? É que tem muito aquilo de nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte, mas isso não diferencia. É comum no autismo. Não diferencia. O que muda é aqui, cada um tem suas especificidades. Especificidade. Vamos por assim, alguns falam, outros não. Mas cada um tem suas limitações. Então, eu acredito que essa questão do nível é indiferente. Então, digamos assim, temos crianças nível 3 de suporte, o Theo, eu acho que deve ser nível 3 aqui da escola, o nível 2, ele fala inglês. Então, tipo, sabe assim, É muito não, relaxante. não, Então dá pra se dizer, determinar o nível 3, ele vai ser dessa exata forma, como Isso. você disse, que todo mundo é diferente. é diferente. Até mesmo sem a condição. Você olha pra uma pessoa da mesma idade que eu, ela não vai ser que nem eu. Com certeza não. É um modo que mostra isso. Sim. Até como a gente sempre fala, mas se todo mundo pensa igual, eu ia ser muito chato. Eu sempre as coisas. Sem graça também. Exatamente por isso. Tanto também, sentando na questão do cordão, as cores têm algum significado, algo a mais assim, porque eu sempre percebi essa questão do quebra-cabeça e caos. O quebra-cabeça e a peça, a voltista que cuida se rachar. E o dinossauro tá toda nesse perto. Alguns 10 e alguns não sei. Deficiências ocultas, né, digamos assim. Aquelas que não são visíveis aos olhos. Mas o quebra-cabeça é exclusivamente do Theo. Isso. E eu acho que na escola, tipo assim, de toda sala tem um aluno autista ou com algum aluno. Sim. E eu vejo, falando de empatia também, eu vejo muita falta de empatia nas pessoas. Sim. Tipo assim, falando da minha sala de aula também, eu vejo que às vezes a gente não tem a empatia certa com o Samuel, entendeu? Sim. Então, a gente Chega que pesa ele às pede vezes. pra ficar calado, que grita, dançado. Isso. Mas dessa área, como foi, cada autista é diferente, então acaba que são coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia também. Entendo que também não seja fácil para vocês, querendo ou não, agora que, digamos assim, os alunos estão sendo mais incluídos, digamos assim, na sala de aula, e aí acaba que vocês também não sabem lidar, né? Então, acontece que tem que ter um mediador. O mediador, ali, no caso, é o professor de apoio à inclusão, de saber explicar também para vocês como funciona. E a sorte, né, tem... Não sei se é aquela escola tem a salinha sensorial, Não, sensorial ainda não. que lá na escola que trabalha, agora tem a salinha sensorial. Então, quando as coisas saem tudo de controle, que a criança ela já tem o limite dela, já produziu, mas não consegue estar lá dentro, ela é retirada, porque ela quer ser retirada para ir
descarregar aquilo, né? Daquela atmosfera do lugar que ela estava. E a gente também acompanha muita evolução. Sim. A gente estuda com o Samuel desde o 6º ano, assim, e daí a gente sempre tá com ele, né? E no começo, logo no começo do 6º ano, ele não falava nada, tipo assim, nada mesmo, ele não sabia o nome dele, nada. Daí no 7º ele começou a falar algumas palavras, tipo assim, responder a chamada como presunto, mas ele respondia, ele começou a escrever o nome dele e agora a gente vê que, tipo assim, a gente consegue ter uma conversa, não exatamente uma conversa, mas no meio da aula, assim, quando tá muito barulho, ele pede pra parar, quando tá todo mundo quieto, assim, ele fala uma coisa e todo mundo ri, assim, e daí a gente acompanha a evolução dele também. Aqui, querendo ou não, também, o autista, quando ele tem imprevisibilidade, que acontece o quê? Digamos, quanto tempo que vocês estão na mesma sala que ele? Desde o 6º ano. Desde o 6º ano, vocês estão no 8º, então querendo ou não, já são 2 anos. Ele tem essa previsibilidade de que ele vai estar ali com vocês, então ele tem essa segurança. Então isso para o autista é muito importante. É muito importante ter a previsibilidade, é muito importante rotina. Então tudo isso ajuda muito. Tanto falando de rotina, a gente estava conversando com a Jamile sobre esse assunto, inclusive. A questão da rotina, ele tem um horário certinho pra sair, que eu assim, não 11h30. Não, é tipo assim, chega perto de 10 horas, que é o nosso recreio, ele já começa a chamar a Jair pra sair. Daí 11h30 ele também já começa a chamar a Jair, porque ele sai 11h30. Ele tem que ser o horário, pra ele tem que ser sempre o horário certinho, no momento que você passar um minuto. Tem muita essa previsibilidade. E esses dias, não, tempo atrás, ele foi pra casa do pai dele e quando ele voltou, dava pra ver, tipo assim, como ele tava feliz, dava pra ver a felicidade assim no olhar dele, como ele tava diferente. A gente não sabia se ele já tinha ido no pai dele e aí, mas dava pra ver que ele tava empolgado, assim, que ele tava diferente. Galera, acabamos com mais um Felicast, nosso segundo episódio aqui, com essas nossas duas convidadas. Agradecer, né? E desculpar se alguma fala inconveniente, talvez ele fique um pouco na iluminação, fica lembrando. Mas é isso, gente. Não basta só o que foi falado aqui, tem muita coisa para ser discutida. O aspecto é uma luz que sai de uma tonalidade e se expande até uma outra e a gente sabe onde vai terminar. E é isso, é um papo infundado, espero que é isso. E é isso, eu também gostaria de agradecer pelo convite. E tamo aí. E a gente que agradece vocês por estarem aqui com a gente, né? É isso, gente. Até a próxima semana.